Fala, caro aluno, vamos nos atualizar, vamos estudar o Windows 10 e as suas novidades. Por isso nós temos aqui algumas das ferramentas do sistema. Dentro da sua estrutura, você tem uma nomenclatura usada dentro do Windows 7, essa ideia de ferramentas de sistema, que dentro do Windows 8 já mudou ligeiramente de nome e passou a chamar-se de ferramentas administrativas. E claro, também temos que ter um certo cuidado. Essas ferramentas, elas vão aparecer ali junto ao botão tela inicial, o início ali que você tem dentro do Windows 10, você tem lá todos os programas e a opção ferramentas administrativas. Claro que não estão todas ali, nós vamos ver algumas que vão ser utilizadas, são ferramentas de sistema, ferramentas administrativas, mas que vão ser usadas por outros caminhos, mas que você vai chegar até elas e nós vamos ver como você vai fazer isso. E aqui nós temos que entender primeiramente as mais importantes. Você tem ali na figurinha a lista que o próprio sistema operacional, o Windows, oferece para você das ferramentas, mas vamos destacar aquelas que as provas podem trazer para você usualmente aí. Começando justamente com o agendador de tarefas. O que é e para que serve esse agendador de tarefas? A ideia é você criar rotinas de realização de operações. Antigamente você trabalhava com, por exemplo, a operação de backup. Só que dentro do Windows 10 o backup ele foi substituído, não bem substituído, mas trabalhado de uma maneira diferenciada. Agora você vai ter a estrutura do histórico de arquivos. Esse agendador, então, ele vai ficar a cargo de quê? De outras ferramentas, como por exemplo a ferramenta de desfragmentação. Você tem ela como uma das ferramentas que você vai agendar. Outra ferramenta é a limpeza de disco, que também você pode estar utilizando, entre outras de controle e gerenciamento. Mas as principais são essas, que é quando você precisa criar uma rotina para limpar, organizar o seu computador, e vamos ver por que isso. Então você tem um agendador de tarefas nessa ideia, de você coloca lá, quero agendar uma vez por semana, quero agendar 2 vezes ao mês. Então você consegue fazer isso, literalmente como se fosse uma agenda, onde você marca dia e horário. Se você quer que isso se repita rotineiramente, você vai configurar dentro do agendador de tarefas. O desfragmentador otimizar unidades é uma das principais, tanto que nós vamos trabalhar mais detalhadamente. O Fire do Windows. O Fire do Windows, você vai acessar ele usualmente pelo painel de controle. O que você vai identificar aqui é que é o acesso ao Fire do Windows com segurança. Ou seja, você vai acessar a ferramenta com mais opções, com recursos aí que vai depender justamente de você ser o administrador ou não, para manipular as informações ali dentro. Informações do sistema. O que essa informação ela tem de peculiar? É porque você tem essa ideia de sistema em 2 ambientes, trazer propriedades de sistema e informações de sistema. Quando você abre o painel de controle, você tem lá a opção sistema. Aquela opção sistema, ela traz propriedades do sistema, como por exemplo, quando você fez a atualização, traz ali para você o nome do sistema operacional, versão 3264, se você tem quanto de memória RAM, quanto de HD não aparece, é só a memória. Aparece ali qual que é o modelo e velocidade do processador. Então esses dados aparecem lá nas informações do sistema, propriedades do sistema ou simplesmente na opção sistema do painel de controle. Esta informações do sistema, ela traz um conjunto diferenciado. Ela traz inclusive detalhes mais específicos, como por exemplo, em que porta está conectado um pendrive. Então você tem a numeração da porta de comunicação que ele está conectado. Então ele traz mais detalhes sobre isso. Então tem várias informaçõezinhas ali específicas. Sugestão é que dê uma olhadinha, nada muito aprofundado mesmo, é só dar uma olhadinha e saber a diferença para não cair em pegadinha. Agora a limpeza de disco também tem a sua relevância, por isso vamos trabalhar com ela detalhadamente. Monitor de desempenho e monitor de recursos. Eles são praticamente a mesma coisa. Claro que não. O monitor de desempenho é aquele cara que você vai abrir, inclusive, quando você abre o gerenciador de tarefas. Ao abrir o gerenciador de tarefas no Windows 10, cuidado, ele tem algumas modificações. No Windows 10, o gerenciador de tarefas, ele aparece sucinto. Ele só lista as tarefas abertas no primeiro momento. Depois, se você colocar lá para exibir mais detalhes, aí ele vai mostrar as abinhas de processo, tarefa, e ali há uma aba que é a aba inicializar, que antes você tinha que abrir a ferramenta MS Config para poder trabalhar com ela. E agora você simplesmente tem ela disponível ali diretamente para selecionar e indicar que programas vão ser carregados ao ligar o computador. Então aparece ali de cara. Então esse monitor de desempenho, ele está ali acessado também para você verificar qual que é o consumo do processador, se está usando muito processador, memória e também o tráfego de dados com HD e rede. Então isso daqui ele vai trazer para você. O monitor de recursos, ele já vai trazer ali para você uma estrutura mais parecida com as informações do sistema, indicando que dispositivos, peças que você tem e as ferramentas relacionadas a eles. Então é outra opçãozinha só para lembrar a diferença entre esses ambientes. E vamos às principais ainda deste conjunto.
Quem que nós temos é a ferramenta desfragmentador. No Windows 7, ela é basicamente chamada de desfragmentador. Já quando você pega o Windows 8 ou o Windows 10, ela traz nomes diferentes. No Windows 8, ela só é chamada de otimizar unidades. Aqui no Windows 10, eles reforçam desfragmentar e otimizar unidades, para evitar problemas que estavam ocorrendo por conta da nomenclatura. Você tem aqui primeiro que entender como os dados são manipulados dentro do seu computador. Quando você gerencia o seu HD, primeiro, vamos pensar no HD como estrutura física. O seu HD é uma estrutura circular e circuncêntrica, onde você tem várias estruturas chamadas trilhas. Essas trilhas são linhas que você tem aí dentro desse HD. Elas vão fazer o quê? Simplesmente vão ser onde vão estar as informações. O LP, CD, o que acontece? Eles são espirais, isso aqui são linhas circuncêntricas. Outro detalhe é que esse HD é dividido em outras estruturas chamadas de setores. Então você tem divisões, blocos aqui de setores que você vai trabalhar. Bacana, você tem então uma estrutura chamada setor. Também existe uma estrutura chamada cluster, mas já é uma questão muito mais avançada para a prova. E outra estrutura que você vai encontrar é a menor estrutura que você tem ali dentro. Essa menor estrutura é a estrutura chamada bloco. É onde a informação vai estar guardada. Então é a menor estrutura que você tem dentro do HD em termos de armazenamento de dados. Então entenda justamente nessa fragmentação dele, como ele é dividido primeiramente. E você consegue observar que, pensando matematicamente, na física também podemos pensar assim, mas matemática. Você olha aqui, se todos os blocos possuírem o mesmo tamanho, é óbvio que aqui fora eu vou ter muito mais blocos do que aqui dentro. Aqui nós fizemos a divisão só para entender a ideia de segmentação em termos de setores. Mas imagine que o bloco aqui ele tem um tamanho, esse bloco ele vai ter um tamanho aqui embaixo ele vai ter um tamanho similar, e eu vou tendo uma quantidade menor de blocos à medida que vou me aproximando do centro. Por isso que o HD, ao contrário do CD, por exemplo, ele é trabalhado de fora para dentro, enquanto que o CD é de dentro para fora, o HD é de fora para dentro. Porque eu tenho um aproveitamento de muito mais dados em uma única linha. Porque nós temos que pensar que o nosso HD aqui trabalhado é um HD físico. Ah, mas o HD é magnético. Ah, é esse cara. Ué, mas físico, magnético, trabalha-se com a mesma ideia, o hard disk, um disco rígido, um disco magnético rígido. Esse cara ele tem a mesma ideia do LP. Eu tenho uma agulha, um braço que vai movimentar essa agulha. Então, conforme o HD roda, eu leio uma trilha, se eu precisar trocar de linha, eu vou trocar, mexer esse braço, o que leva a um desgaste de tempo. No HD de estado sólido, é aquele HD onde eu não tenho esse trabalho mecânico. Por isso que o HD de estado sólido ele tem um maior desempenho, porque eu não perco tempo rodando o dispositivo ou mesmo trocando a agulha de lugar. Então é um desempenho que você já tem ganho lá. A otimização de unidades, ela vai apresentar um ganho mais significativo em termos de otimizar efetivamente o desempenho do computador, velocidade, acesso aos dados, no HD magnético. No HD de estado sólido, dá um desempenho, dá uma melhoria? Dá, mas é mínima. A maioria dos recursos vão ser empregados para HD magnético, que ainda é o que predomina no mercado pela questão de custo. Esse HD, então, ele tem esse detalhe, o tempo que ele leva para rodar e o tempo que ele leva para trocar a agulha de lugar. Bacana. Então, se eu usar a última trilha, eu tenho que gastar menos tempo trocando de lugar e mais tempo rodando só o HD. Agora, toda vez que você manipula um dado, esse arquivo ele não é inteiro em um único bloco. Se você pegar um arquivo, por exemplo, um arquivo do Word, pode ser que esse arquivo do Word ele ocupe 2 blocos de espaço, no mesmo arquivo do Word, sim. E o sistema operacional é o cara responsável por gerenciar, é ele quem gerencia a memória do computador, o HD, então ele vai guardar os arquivos ali dentro. Só que ele nem sempre guarda o arquivo na íntegra. Como assim? Não guarda ele na estrutura contínua. Ele não vai peguei o arquivo do Word, guardei uma parte aqui, outra parte ali. Pode ser que ele encontre um espaço onde que não há aquele local necessário para ele. Então ele vai ter que gerenciar isso. De que maneira? Bom, imaginando aqui o nosso HD inicialmente como se esse aqui fosse um fragmento, um pedacinho que a gente tirou aqui de algumas trilhas. O que acontece? Imagina que você criou um arquivo do Word. Ao criar esse arquivo do Word, você salvou ele e ele ocupou um bloco apenas. Tranquilo, um arquivo pode ocupar um bloco? Pode, se ele for pequeno, pode. Mas normalmente acaba ocupando mais. E salvei esse arquivo, fechei. Depois eu fui lá e abri um arquivo do Excel. Esse arquivo do Excel eu criei ele e alterei o conteúdo. Bacana, ocupou mais espaço ali dentro do meu computador. Fechei esse arquivo, salvo ali bonitinho. Abri novamente aquele arquivo do Word lá e acrescentei conteúdo. Ao fazer isso,
O sistema operacional ele quer prezar pelo desempenho, ele quer trazer um negócio mais rápido para você. Ele não vai tirar esse cara daqui e jogar em outro lugar para poder colocar a parte adicional. Ele vai deixar essa parte aqui ainda. Ele só vai criar uma ligação dizendo, olha, outra parte, o que continua, vai estar lá em tal lugar. Beleza, então ele faz a ligação. Da mesma maneira que aqui ele também fez essa ligação dizendo, ó, a outra parte está ali. Então o sistema vai gerenciando isso. Aí com o tempo você foi lá e acrescentou mais fotos ao seu computador. Então você criou várias fotos ali dentro. Salvou várias fotos e dessas você viu que haviam algumas repetidas e você começou a apagar algumas fotos. Então você apagou uma foto aqui, você apagou outra foto aqui e você apagou uma outra foto aqui. Liberou espaço dentro da unidade de armazenamento. E você voltou a abrir aquele arquivo do Word e acrescentar conteúdo. Ao ponto que você acrescentou conteúdo a esse cara e depois salvou, abriu aquele do Excel, acrescentou conteúdo, abriu de novo do Word e acrescentou conteúdo. E esse arquivo ficou todo fragmentado. Na hora de ler é que está o X da questão. Quando você for mandar abrir o arquivo, quanto mais fragmentado e mais longe estiverem as partes deles, mais ele vai demorar para poder ser aberto. Então, otimizar em unidades ele tem esse objetivo. Ele vai organizar os dados de forma contínua no HD. E essa forma também pode ser citada pela banca como uma forma contígua. Ou seja, ele quer organizar os dados de uma maneira sequencial, para que a leitura, principalmente a leitura, tenha um desempenho maior. Então, o que ele vai fazer? O sistema operacional, para poder executar a desfragmentação, a otimização de unidades, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ter espaço livre no HD. Se ele não tiver, ele não vai conseguir executar a operação. Ele vai tirar o que ele encontra aqui e vai jogar lá na frente no espaço aberto, no espaço vazio, para que ele possa saber ou depois jogar essa informação. Aí ele pega as outras partes, ele pega esse cara, joga pra cá, pega outro cara, joga pra cá, e pega esse outro cara e joga aqui nesse espaço que ele havia liberado. Ao trazer esse pra cá, ele pega esse e joga lá, e libera esses espaços ali. Depois, ele também vai organizar aquele arquivo do Excel, mas não necessariamente o arquivo do Excel, ele pode achar mais interessante pegar esses de foto, que já estavam aqui próxima, e organizar essas de foto. De que maneira? Ele pode pegar essa aqui e jogar pra cá, aí ele pega essa daqui e troca de lugar, pega esse aqui do Excel e joga lá na frente, já deixando um espaço ali sobrando. Então pega esse do Excel e pega essa outra da foto aqui e joga ali. Ah, mas por que aquela outra da foto? Simplesmente para já pensar em deixar um espaço livre. Pensando assim, opa, vou otimizar. Na hora que o cara for acrescentar conteúdo, alterar, já tem esse espaço ali sobrando, então eu amenizo a tendência de causar novas fragmentações. Opa, mas esse cara aqui não era a primeira parte, era essa e essa. Então troca de lugar. Bacana, então ele vai pegar esse aqui, joga pra cá, pega o segundo, joga pra cá, e aquele terceiro ele jogou aqui no fundo. E assim ele deixa para você o HD organizado. Perceba que aqui você agora tem os arquivos de maneira contínua. O mesmo arquivo, ao ser lido, vai ser lido continuamente. Eu não preciso ficar rodando várias vezes o HD ou trocando a agulha várias vezes de lugar para encontrar a informação que eu estava tentando abrir. Então, é importante fazer a desfragmentação? Sim. O que a prova pode perguntar para você é a frequência. A desfragmentação, a otimização de unidades, ela deve ser realizada com que frequência? Depende. Depende do usuário. Se você é um usuário que manipula constantemente os seus arquivos, copiando, recortando, apagando arquivos com frequência, é interessante que você realize a desfragmentação com uma certa frequência maior. Mas não é uma frequência que você possa dizer, todo mês, todo dia, todo ano. Não, depende do uso. Então, se você usa muito, você vai ter uma frequência maior. Agora, se você usa o seu computador para navegar na internet, raramente salva um filmezinho, uma coisinha ali, então você não vai ter uma frequência muito grande de otimizar a unidade, porque você não afeta, não fragmenta muito o seu HD. Então, por isso que ele se chama desfragmentador. Ele vai organizar de uma maneira contínua os dados que você tem ali dispostos dentro deste HD. Então, como ele fez isso? Simplesmente realocando os dados. Então, uma palavrinha que pode parecer estranha é a realocação, que é reorganizar efetivamente, do modo contínuo, os dados. Esse é o principal fator que você tem quanto à otimização de unidades. Mas, por vezes, ao executar a otimização de unidades, você vai se deparar com um problema. Nós vimos que para poder fazer a desfragmentação, o HD tem que estar com espaço livre. Se o HD estiver muito cheio, muito provavelmente o sistema mesmo vai pedir para você, olha, antes de fazer a desfragmentação, realize a limpeza de disco.
Por outro lado, você também tem que pensar o seguinte: a limpeza de disco é uma ferramenta administrativa, uma ferramenta de sistema, e que eu devo usá-la com uma certa regularidade. Aí é que está. Qual é essa regularidade? Também depende do usuário. Mas o que a limpeza de disco faz? A palavra-chave, a expressão-chave da limpeza de disco é que ela vai apagar os arquivos conhecidos como arquivos temporários. Então aquilo que você tem por interesse guardar ali um tempinho e depois tirar do computador. É esses dados que ela vai manipular quando você fala na limpeza de disco. Mas vamos ali, você tem na figurinha alguns itens já destacados. Mas vamos observar e entender um pouco de cada um deles. Você tem ali os arquivos e programas baixados. Quando você vai atualizar um novo programa que você já tem ali no computador, ou mesmo quando você vai instalar esse novo aplicativo no computador, você vai colocar lá a opção instalar tudo. Bacana, instalou tudo. Mas às vezes você tem a opção deixar arquivos que vão ser instalados somente quando eu precisar. Então, eu não quero instalar todas as opções do programa, eu quero instalar esse recurso aqui só se eu precisar. Mas se você precisar, então o instalador tem que estar ali. E esse instalador, ele ocupa espaço. E esse espaço é mínimo se nós formos observar o todo. Mas é um espaço que você já pode ganhar, otimizar ali para você ganhar e guardar outros arquivos. Então, arquivos de programas baixados, seja atualizações que os programas oferecem, o próprio Windows vai ter atualizações que vão aparecer aqui ocupando esse espaço, e a estrutura de outros programas na hora de instalá-los. Então, é um ganho, mas não significativo. Talvez as atualizações do Windows é onde que vai ter um maior volume de dados. Arquivos de internet e arquivos temporários de internet. O que é isso? Quando você está navegando na internet, por exemplo, ali nesta aula você vai lá clicar no materialzinho para pegar o material PDF. Ao clicar no PDF, duas formas podem acontecer. Simplesmente o PDF pode abrir direto dentro da sua janela ou pode abrir uma janelinha. Nesta janela, por sua vez, você tem duas opções: abrir com ou salvar com. Se você salvar com, você vai estar escolhendo onde você quer salvar o arquivo. Bacana, tranquilo, normal, vai naquela outra ideia do desfragmentador depois. Mas e se você clicar na opção abrir com? Necessariamente, para abrir um arquivo, ele teve que ser baixado em algum momento para o seu computador. E ele vai ser colocado onde? Ele vai ser colocado nessa pasta de arquivos temporários da internet. Essa pasta ela tem um tamanho limite, depende do navegador, do gerenciamento, mas nada específico para a prova, saber qual é o tamanho dela. Os arquivos mais antigos, eles vão sendo removidos à necessidade de novos. Aqui, eles também ocupam espaço, então é interessante de vez em quando ir ali e dar uma limpada. Pode ser realizado isso, até porque isso ajuda a evitar problemas. Exemplo, na hora que sai o resultado. Sai o resultado do concurso, vai lá e fica lá, F5, 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 não sai o maldito resultado. Por quê? Porque a página está em cache. Então quer dizer que você tem que atualizar ela e pegar um outro arquivo. Exemplo, quando você vai baixar um PDF lá com o resultado, aí a banca solta um PDF errado e você tem que pegar um novo. Você baixou aquele antigo, aí você vai baixar o novo com o mesmo nome, ele já vai pegar o antigo, porque já estava aqui. Então é interessante você de vez em quando apagar esses arquivos temporários. Não usar as ferramentas de limpeza de dados dos navegadores, você já consegue apagar alguns desses arquivos. Mas a limpeza de disco é o caminho mais completo para a coisa. Páginas offline. Nos navegadores você tem a opção navegar em modo offline. O que ele vai fazer? O navegador salva aquele site no seu computador. Ele vai salvar no local onde o sistema depois pode ir lá e remover. Principalmente as páginas que você navegar offline usando o navegador Internet Explorer, que é o que vai estar relacionado. Lembrando que dentro do Windows 10 você também tem agora o Edge, que é outro navegador também. Agora, o principal cara que você tem dentro da limpeza de disco é a lixeira. É ela quem vai dar o ganho mais significativo, é ela quem vai liberar o maior volume de espaço do HD para você. Então vamos falar especificamente dela. Mas antes, o que são esses logs e essas miniaturas? Logs são registros gerais. Você tem registros de erros, registros de comportamento que os sistemas executam. Então esses são chamados logs. E eles ocupam espaço mínimo, em torno de kbytes. As miniaturas. Miniaturas, quando você coloca um CD, tire fotos no CD lá no seu computador. Vai lá no explorador de arquivos e visualiza no modo miniaturas. Aparecem as miniaturas da foto. A primeira vez que você faz isso, demora, porque o Windows vai criar aquelas miniaturas. Só que essas miniaturas são imagens e elas são salvas no seu HD. Porque é mais rápido ler o HD do que ler o CD. E ao fazer isso, ele acaba ocupando espaço no seu HD. Às vezes você tem ali miniatura de fotos que você viu há muito tempo. Então aqui também é um espaço considerável, em média de 1 GB, menos do que isso, bem menos do que isso, mas já é um espaço legal que você pode ganhar eliminando as miniaturas. Só que você tem que perceber que as novas vão ter que ser carregadas de novo e assim por diante. Então, o cuidado. E a lixeira? Qual que é o papel importante da lixeira? Primeiro, entender a lixeira como estrutura de dados.
A lixeira, ela é uma estrutura que não existe. A lixeira, ela não é uma pasta, entenda isso. A lixeira é um conceito. Como assim? A lixeira, ela tem uma capacidade, sim. Porque quando você apaga um arquivo, na verdade você não apaga, você deixa ele no mesmo lugar. Os arquivos possuem uma propriedade. Na verdade, existem várias propriedades dentro dos arquivos. Uma dessas propriedades, imagina que aqui você tem um arquivo do Word, uma dessas propriedades é dizer, olha, esse arquivo aqui é lixo ou não é? Então, ele vai marcar isso como um lixo ou não. Outra propriedade seria dizer se esse arquivo vai estar incluído no backup ou não, se ele vai realizar o histórico de arquivos ou não. Então, são propriedades que nós não temos acesso quando vamos lá e usamos a opção para exibir os detalhes ou clicar com o botão direito, propriedades. São propriedades que aparecem para o sistema operacional e ele usa elas. E ela faz parte justamente dessa ideia de lixeira. Quando você apaga um arquivo, você simplesmente marca ele como lixo. Assim, quando você abre o explorador de arquivos, ou pelo meu computador mesmo, este computador no Windows 10, você vai ter lá uma visualização do quê? Simplesmente ele vai listar para você os arquivos que não são lixo. Quando você abre a lixeira, ela vai listar para você aqueles que foram marcados como lixo. Então a diferença está nisso. O arquivo continua no mesmo lugar, ele só foi marcado como lixo. E quem vai mostrar ele é que muda a coisa. Por isso a lixeira não existe como pasta, é um conceito. E a capacidade dela? Cuidado, capacidade é uma coisa, o quanto ela ocupa é outra. Se a lixeira estiver vazia, ela vai estar ocupando espaço? Não. Se ela estiver cheia, aí ela vai estar ocupando, vazia não. A capacidade da lixeira tem uma métrica diferenciada. Antigamente, no Windows XP, era tudo 10%. Mas nas versões mais atuais do Windows, você vai considerar um HD até 40 GB. Opa, tem um HD com mais de 40 GB. Vamos lá? Até 40 é 10%. Ou seja, desses 40 eu tenho 4 GB que vão ser reservados aí, ou seja, vão ser destinados à lixeira. Mas se não estiver ocupando espaço, eu posso usar para guardar arquivos. Só que daí a minha lixeira vai ficar sem espaço. Então é um probleminha. Aqui, na hora que eu pegar o resto, o que passa dos 40 GB, eu vou pegar apenas 5%. Então, se eu pegar um HD com 100 GB, 40 GB é 10%. Os outros 60, eu pego 5%, mais 3 GB ali, dando 7 GB ao todo a capacidade da lixeira. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que essa capacidade é relacionada à unidade da estrutura de dados que você tem. O C2 pontos, o D2 pontos. E aí vamos entender o negócio. Imagine que você tem um HD único físico, um HD de 500 GB, e que você, na hora de instalar o sistema operacional, separou, particionou esse HD em 2 ou mais. Vamos pensar em 2. Um vai ser a partição C2 pontos, a outra a partição D2 pontos, por exemplo. Fisicamente é um HD só, mas para o Windows são 2 HDs diferentes. Logo, você vai ter 2 lixeiras. Olha a sacada. Conceitualmente a lixeira não existe. Então a lixeira como íconezinho que você vai ter lá vai ser só um ícone da lixeira que vai aparecer lá para você. Só um, só. Mas ao abrir você vai ver dentro dela os arquivos que estão no lixo tanto do C quanto do D. Essa é a diferença. Enquanto que o C e o D, cada um tem a sua própria estrutura. Na verdade é aquela história, apaguei o arquivo e ele continua no mesmo lugar. Então primeiro, capacidade da lixeira aqui. Se você tem uma partição com 200 GB, você vai ter ali 40 GB, esses 40, então eu vou ter que pegar 200 menos o 40. Porque desses 40 GB, eu já vou reservar os 4 GB, os 10% que vão para a lixeira. E sobra, portanto, 160. Desses 160 que sobram, eu vou pegar 5%. Bom, 5% de 160, se 10% de 160 é 16, 5% é 8. Então aqui eu tenho mais 8 GB. Então 4 com 8, a capacidade da lixeira do C2 pontos é de 12 GB. Já no D2 pontos, opa, aqui são 300. Mesma regra, eu vou pegar 300 menos 40, porque dos 40 eu sei que eu tenho 10%, eu sei que são 4 GB. E eu tenho que pegar o resultado final, os 260, aqui é a diferença. Desses 260 eu pego 5%, 10% seria 26, 5% 13. Então eu tenho mais 13 GB aqui. A capacidade dessa lixeira, portanto, 4 com 13, você tem aqui 17 GB de capacidade. Ela está vazia a priori. Então eu tenho duas capacidades diferentes. Ao todo, olha quanto espaço que você vai ter para a lixeira.
29 GB só para lixo dentro do seu computador. Então, é um detalhe que você pode configurar. Para mudar essa capacidade, é só clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone da lixeira e na opção propriedades. E lá você vai ter, inclusive, destinado a lixeira de cada uma delas. No caso, ele não vai estar lá o percentual, ele vai estar o valor direto calculado, só que em megabytes. Então a prova pode fazer uma pegadinha convertendo de giga para mega. Então atenção. Simplesmente eu tenho duas lixeiras com capacidade diferentes. Se a minha lixeira do C2 pontos estiver cheia e eu apagar um arquivo, ele vai estar dentro da relação da lixeira do C2 pontos. O D2 pontos tem a própria lixeira. Por mais que ela esteja vazia, um não ocupa a lixeira do outro. Então, cada arquivo continua no seu local de origem. Então, atenção com isso. Só que nós temos que ter um detalhe. Ao apagar arquivos, eles podem ser excluídos permanentemente. Ou seja, eles vão ser removidos sem passar pela lixeira. Quais são as formas de apagar um arquivo sem que ele vá pela lixeira? Vai passar sem que ele entre na lixeira. São 4 as formas de remover sem que ele vá para a lixeira. Quais? Maiores que a capacidade da lixeira. Imagina pegar uma lixeira desse tamanho e jogar uma TV de 40 polegadas ali dentro. Para quê? Não adianta. É algo incapaz. Arquivos maiores que a lixeira são removidos permanentemente. O que mais você vai encontrar? Você tem as pastas compartilhadas. Então, arquivos que estão dentro da unidade compartilhada em rede, eles, ao serem apagados, não vão para a lixeira também. Então, tem que ter um cuidado ao dar permissões para que outros usuários apaguem os seus arquivos. Por conta disso, não vai para a lixeira. Dispositivos removíveis, esse é o mais sacana. Pendrive, HD externo, disquetes antigamente. Se você apagar um arquivo dessas unidades, esses arquivos não vão para a lixeira, simplesmente eles vão ser removidos permanentemente. Ou o sistema operacional cria uma lixeira temporária dentro deles. Mas o detalhe é que por mais que exista essa lixeira temporária, os arquivos que foram removidos do pendrive vão continuar só dentro do pendrive. Ele não vai ser listado na lixeira que o sistema operacional oferece para você. Ele vai estar na sua própria lixeira. E quando você remove o dispositivo removível, o pendrive, ele vai limpar aquela lixeira, justamente para oferecer melhor condição de uso, desempenho. Então, cuidado com os dispositivos removíveis. Arquivos deles não vão para a lixeira. E arquivos que você mesmo disse, não quero que vá para a lixeira. Aquele que o usuário mesmo disse, vou remover permanentemente o arquivo. Ao remover um arquivo permanentemente, você vai ter aqui o auxílio da tecla Shift. Ou seja, qualquer forma de apagar um arquivo combinado com a tecla Shift, remove permanentemente. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, tem a opção excluir. Se você selecionar a opção excluir, ele vai para a lixeira, desde que respeite as outras condições. Só que se você segurar o Shift pressionado e clicar no botão na opção excluir, é uma forma de excluir permanentemente, porque você combinou a tecla Shift. Se você apertar a tecla Delete com o arquivo selecionado, ele vai para a lixeira, respeitando as condições anteriores. Mas se você apertar Shift e Delete, remove permanentemente. Se você pegar esse arquivo, olha essa forma, clicar sobre o arquivo, segurar clicado, arrastar e soltar ele em cima da lixeira, visualmente está soltando na lixeira. Porém, se você fizer isso com a tecla Shift pressionada, é uma forma de remover, com a tecla Shift vai excluir permanentemente, mesmo que visualmente esteja soltando em cima da lixeira. Cuidado com essa pegadinha aí. E claro, com o Windows 10, lá na aba Início, o que você vai encontrar? Na aba Início você tem uma propriedade direta, onde você diz, quero excluir permanentemente. Então a opção excluir normalmente, quem enviar para a lixeira, ou excluir permanentemente. Então você tem a opçãozinha ali direta. Então as formas de remover um arquivo. Outras duas propriedades que você tem que conhecer. Em simples, o ScanDisk. O ScanDisk não aparece na lista de propriedades do sistema. Você vai em outro lugar para acessar ele. Onde? Você vai lá na unidade, por exemplo, no pendrive, no HD, lá no explorador de arquivos, clica com o botão direito em cima do C2 pontos, do D2 pontos, e vai ter lá a opção de propriedades. Dentro da opção propriedades, você vai ter a opção também ali direto nas opções verificar falhas. O que é esse verificar falhas? É exatamente essa ideia, o que a limpeza, ou a ferramenta ScanDisk, melhor dizendo, faz. A ferramenta ScanDisk, ela vai procurar por falhas de disco. O que são falhas de disco? Risco? Sim, um risco é uma falha de disco, mas essa aí vai ser difícil de consertar. Uma falha de disco pode ser um arquivo corrompido, que na hora que foi salvado é um problema, ou na hora de ler, alguma coisa do gênero. Então, ele vai procurar por partes no HD que estejam com esses problemas e vai tentar recuperar.
Porém, nem sempre ele consegue. Exemplo do risco físico. Então, ele vai isolar aquela área para que você não guarde dados ali dentro e perca esses dados ao longo do tempo. Então, esse cara está lá, junto à própria estrutura da unidade. Clica o botãozinho direito em cima, você tem ali a opção, você ilustrado no material, para verificar por falhas de disco. Então é ali que você vai encontrar isso. Você vai perceber que também tem ali a desfragmentação também, mas é justamente para mostrar que existem outros caminhos para chegar às ferramentas. E a restauração do sistema. No Windows 10, já no Windows 8 você tinha isso, a restauração do sistema ela ficou meio subjugada. Ela está vinculada lá ao backup e restauração dentro do painel de controle, vinculado ao Windows 7. Ele coloca lá entre parênteses o Windows 7. O que acontece com essa ferramenta? Simplesmente você pode criar pontos de restauração. Então eu posso voltar em momentos no tempo tranquilamente. Só que o que eu preciso saber é que a restauração do sistema, ela manipula, ela altera, ela vai fazer o backup, assim dizer, apenas dos arquivos do sistema. Ela não afeta arquivos do usuário. A ideia é que ao criar esses pontos, eu volte no momento do tempo em que eu não tinha o recurso instalado. Por exemplo, eu instalei o programa. Mas eu vou voltar no momento onde aquele programa não estava instalado. Essa é a ideia. Pode ser usada para recuperar de vírus? Meio complicado, pode até conseguir, mas nem sempre traz um ganho satisfatório. Mas para recuperar problemas do programa que se desinstalaram e assim por diante, é uma ferramenta muito útil para você. Então essa é a ideia de manipulação que nós temos. Você utilizar ferramentas que o sistema oferece. Muitas delas você já utilizou programas próprios para isso. Não precisa, o próprio sistema oferece. Aí você evita de ficar instalando um monte de coisa à toa, sem saber efetivamente o que está acontecendo ali dentro. Por isso a importância disso. Vamos ao exercício para entender a coisa toda? Assinale a alternativa correta a respeito da ferramenta de sistema identificada como restauração de sistema. No Windows 10, não é possível desfazer as alterações que a restauração do sistema faz no registro do sistema. Eu posso voltar num ponto do tempo e avançar depois? Posso. Os pontos de restauração ficam guardados, salvos. É você criar uma forma de ponto de backup, só que dos arquivos do sistema. Então eu posso voltar e falar, putz, não era esse aqui que eu queria, e avançar de volta. Posso fazer isso. Então não é irreversível como ele se situa aí. Alternativa B. A operação padrão de restauração não atua sobre arquivos pessoais, não servindo para recuperar a última versão de um arquivo pessoal excluído. Exato. Quem vai recuperar arquivos é o histórico de arquivos no Windows 10 ou o backup, que também ainda pode ser utilizado. Então não é a alternativa correta, é a alternativa B. Não vou recuperar arquivos pessoais, só arquivos do sistema. Então, a alternativa B correta, a alternativa C. A operação de restauração sempre retorna à configuração da primeira instalação do Windows? Operação de restauração sempre? Não. Posso retornar à configuração original, mas nem sempre. Então é uma questão de escolha do usuário na hora de determinar qual ponto ele quer voltar. Na instalação padrão do Windows, os pontos de restauração são criados apenas quando novos dispositivos, como impressoras e discos, são instalados no sistema? Não. Você tem a criação quando novos aplicativos são instalados, drivers são instalados, e isso ocorre, sim. Ele tenta, nem sempre ele cria. E você, como usuário, também pode ir lá e falar, hoje eu estou com vontade de criar um ponto de restauração. Então você pode. Então não é apenas quando ele vai fazer essa ação. O usuário também tem essa liberdade. Por isso é errada essa alternativa. E a alternativa E, os pontos de restauração são sempre criados automaticamente pelo sistema, não sendo possível criar um ponto manualmente. Claro que eu posso criar um ponto manualmente. É a ideia de que você tem essa liberdade de escolha. Então,